E hoje é dia 27 de maio, estamos no meio do ano. E aí, o que você já tem feito até agora? Praticamente o ano já está em sua metade, daqui a pouco está findando. E o que você tem aproveitado até agora? A palavra para você é, se tiver que amar, ame. Se tiver que beijar, beije. Se tiver que abraçar, abrace. Se estiver que estar perto, esteja. Aproveite a cada segundo, aproveite a cada momento, pois a vida é curta e não sabemos qual vai ser o nosso último dia de vida. Não sabemos quando vai ser o nosso último abraço, nosso último beijo. Não sabemos quando vai ser nosso último suspiro. Então a palavra para você hoje é: aproveite a cada segundo como se fosse o último. Vive intensamente, deixe a vida dos outros de lado e viva a sua de uma forma intensa, pois tudo que vivemos será guardado em nossa memória e um dia estaremos vivos em algum lugar. Então aproveite este momento de agora, pois ele é único. Depois que passou, não adianta voltar atrás. Uma vez feito, não pode mais ser revertido. E no programa de hoje temos uma coisa muito especial para vocês. Fique aí até o final que temos muita novidade boa para vocês. Nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida. Ela tem um testemunho de vida impactante. Se você souber o que aconteceu com ela, para quem ela é hoje, muita coisa aconteceu. Bom, ela é casada, ela é mãe de um filho, ela é cantora, ela é ministra, ela faz parte da mídia digital. Ela é líder também, ela é TikTok e influencer digital. Hoje vamos entrevistar a nossa amiga Kathleen Cristina. Fique à vontade, sente-se. Você está bem? Estou bem, ótima, graças a Deus. Que bacana, né? Agradeço por você atender nosso convite. Eu agradeço. Eu sei que para você a agenda é bem corrida, né? É difícil. E nós ficamos felizes pela sua presença aqui nessa noite. E você tem um histórico bem preenchido, né? Você é aquelas pessoas de 1001 utilidades, isso é muito bom. Bom, para começarmos a entrevista, vamos falar um pouco para o público. Quem é você hoje? Hoje você é casada, é mãe de um filho, você é cantora, você é ministra, você faz parte da mídia, você lidera também o departamento de louvor na igreja. Como você consegue administrar tudo isso na vida de hoje com apenas 22 anos de idade? Boa noite, meu nome é Kathleen, como você já falou. Tipo, às vezes é difícil, né, ter uma responsabilidade tanta com a cidade, mas Deus não dá nem um fardo que não possamos carregar. E às vezes quando não suportamos é porque já o fardo já não vem de Deus. Então tudo isso que Ele colocou em minhas mãos é que Ele sabia que eu conseguiria administrar, mesmo às vezes sendo cansativo, né, porque às vezes é um evento atrás do outro. São problemas, porque também ocorre, né, por ser líder de jovens, tanto trabalho, tipo assim, é bem difícil, mas são coisas que eu gosto, são coisas que a promessa do Senhor sempre foi essa, que eu seria líder de jovens, que o Senhor ia me levar em lugares onde eu nunca imaginei, e que seria assim, eu gosto, isso é o que me faz ficar mais ainda perto do Senhor, me conectar com Deus, foi através da liderança dos jovens, e todas essas coisas que eu faço assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque me ajuda. Isso, eu tenho em mente que isso me ajuda a cada dia mais a progredir no caminho do Senhor. Isso é muito bom. Antes da gente tocar nesses assuntos aqui, nós separamos um take para você. E agora nós vamos mostrar ele, tanto para você como para todos que estamos assistindo agora. Esse é o vídeo da Kathleen Cristina.
A paz do Senhor a todos. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Em Provérbios 3:5 vai falar: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele te dará as suas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E a palavra de hoje está dizendo que quando nós confiamos no Senhor no completo, e não pela metade, quando nós não se apoiamos no nosso próprio entendimento e sabemos que a vontade do Senhor é perfeita, boa, perfeita e agradável, Ele sabe o que faz, Ele sabe como trabalha, Ele sabe como age. Então que não viemos confiar no nosso próprio entendimento, que viemos confiar cada dia no projeto do Senhor, que viemos entregar nossos sonhos, nossos projetos, nossos entendimentos na mão do Senhor. Não confiar com nossos próprios olhos, não confiar com o nosso próprio entendimento. Entenda que tudo que o Senhor faz é perfeito e agradável. Quantas vezes queremos fazer do nosso jeito, quantas vezes queremos fazer da nossa maneira e dá errado, porque é o nosso entendimento, mas quantas vezes deixamos tudo na mão de Sua graça me te traz. Amém. Esse foi o VT que fizemos para você, Kathleen. Agora fala para mim uma coisa. De todas esses dons que você tem, esses talentos, qual deles é o mais difícil para você atuar hoje? Meu Deus. Eu acho que é a liderança. O mais difícil é É a liderar? liderança. É porque trabalhar com pessoas não é fácil, né? Na parte de você liderar ali, o que você mais aprendeu? O que você já teve problema? Motivos de você falar assim, poxa, eu não quero mais liderar. O que também que você mais gostou? Compartilha conosco um pouco da sua parte como líder. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, como que você pode falar? Arrogante, brava. E tipo assim, com eles eu aprendi a ser calma. Aprendi que a gente primeiro tem que ouvir pra depois falar. Com eles eu aprendi a ser alegre, a ser divertida, a conversar mais. E a parte mais difícil, eu acho, são os problemas, porque, aliás, são meninas novas, então, além de você falar com elas, tem as mães. Então, às vezes, assim, tipo assim, vamos dizer, umas mães defendem umas filhas, outras, e tipo assim, na liderança, você não pode escolher nenhum lado no outro. Quando você fala defende, você fala defender do quê? Tipo assim, entre elas, o problema delas é que elas do nada dão um choque, sabe? Elas são muito, tipo assim, em questão de vamos fazer isso, vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos buscar. Nossa, elas são muito boas. Mas às vezes ela entra em conflito entre elas. Então, tipo assim, por eu ser mãe, eu vou defender o meu filho. Só que às vezes eu sei que meu filho tá errado, mas eu quero defender. Então, tipo assim, ali eu vou entrar entre briga de mãe e filha, com mãe e filha. E às vezes as mães também se entram em Tem conflito. parentes no grupo? Não, parentes não. Todos são colegas. Só. Todas são colegas. Tá, e são quantos componentes que tem no grupo? 10. São 10 componentes. O mais novo tem 12 anos e o mais velho? 15. 15. Delas, porque aí vem os líderes que sou eu, meu esposo, e a regente que é minha irmã, que somos os Certo. mais velhos. Então o mais velho do grupo tem 25, que 25. é a regente. Certo. Então você trabalha com adolescentes e jovens Isso. ao mesmo tempo. Então tem aquela fase de maturidade e aqueles que já são maduros, mas não usam a maturidade. Então acontece esse oscilamento no Isso, grupo. acontece. E como você, como líder ali, junto com seu esposo também que lidera, né? Isso. Consegue administrar essa parte do grupo. O bom é que nós dois, às vezes, somos bem crianças também. Então isso é o que dá certo. Certo. Talvez se a gente for muito rígidos, muitos assim, a gente não consegue controlar. Porque elas ainda estão numa fase de crescimento espiritual e tanto crescimento na idade.
Então a gente sempre usa a conversa e usamos as dinâmicas, vamos no parque, porque tipo assim, querendo ou não, a gente gosta assim de levar na fase de Deus, mas também queremos que entender elas, que não é uma coisa chata, uma coisa totalmente séria. A gente se diverte, mas todas as partes que se divertimos fazendo no nosso momento com Deus. Então sempre a gente tenta usar a fase, como que a gente fala? Da maturidade, tanto com a fase da brincadeira, a parte que elas ainda são adolescentes, são crianças. Isso é muito importante ressaltar, e lá vai até um conselho também para pastores e líderes. Nós temos que entender que cada um tem que respeitar a sua fase. E é preciso vivermos nossa realidade. Quem tem 12 anos tem que viver com uma vida de 12 anos. Quem tem 15 vive uma vida de 15, quem tem 20 assim por diante. Então assim, não que não podemos ter responsabilidades, amadurecimentos, ou quem já está na fase adulta, não poder ter brincadeiras, entrar na bagunça. É saber o tempo, né? Ter um tempo certo de fazer tudo, mas respeitando a sua idade e a liturgia de que maturidade você tem ainda. Bom, você falou que há momentos que tem confusões entre elas. É mais na parte de quê? Da parte do louvor, dos cultos, ou mais na parte pessoal mesmo? Pessoal. Que tudo que acontece sempre cai pra igreja, pra tudo. Tipo assim, tem coisas que acontecem fora. E no final sempre a gente acaba levando pra dentro. O que já aconteceu que deu um problema e que você conseguiu resolver de uma forma fácil? É uma coisa que você lembra? Momento entre escola, porque tem duas do grupo que estudam na mesma sala. Então, tipo assim, acontecem umas coisas dentro da sala, aí elas meio que se separam. Então, tipo assim, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três. E aí quando chegou em mim, a gente teve que resolver. Só que ficou mais de boa agora. Porque tudo aconteceu bem. um problema na escola Isso. e ficaram mais ou menos de mal, mais ou menos assim. Isso. E aí na igreja fica aqueles olhares. Fica aquele clima, até no louvor, porque tudo que a gente apresenta a Deus atrapalha. Às vezes quando a gente vai triste, quer louvar, isso tudo demonstra. Então, tipo assim, já estava demonstrando, vamos ficar juntas, uma ia pro lado, outra pro outro. E teve que chamar as mães, o pastor ficou sabendo, e aí conversamos, e hoje em dia, graças a Deus, está tudo resolvido. Então é coisa simples de resolver, Isso. né? Coisas que às vezes parecem absurdo, mas através de um diálogo todo, isso é muito bom, viu? Parabéns pela liderança de vocês. Vamos lá. Mas você não é só líder, você também canta, você ministra, você fica na mídia digital. Já teve algum dia de nenhum culto você fazer tudo isso ao mesmo tempo? Sim. Como é num dia como esse? Como é que você consegue trabalhar essa dinâmica? Eu fico na parte da mídia. Então, às vezes, do nada eu recebo a oportunidade. Aí eu tenho que tentar achar alguém que consiga gravar do mesmo jeito. Para as pessoas que não são de algum ministério entender, o que é a mídia digital na igreja? Qual é a função da mídia na igreja? A gente serve através da filmagem. A gente demonstra choros, palavras impactantes, a gente ajuda na recepção, tudo a gente tenta passar o que a gente sente através do celular também. Isso é servir a Deus através da câmera. É uma forma de divulgar Isso. as coisas de Deus para os outros. Muito bom. E aí, tem vezes que você está ali com a câmera gravando e você recebe a oportunidade. E tem alguém na mídia que te ajuda? Você passa o bastão para alguém ou Tipo assim, a mídia literalmente é só eu. só você? E a minha irmã, a única coisa que ela ajuda assim na parte da mídia é com os cartazes. Mas na hora da gravação só tem eu. Então, tipo assim, eu tento achar alguém assim que eu vejo que não tá fazendo nada, tá à disposição. Tá aí eu falo, sobrando, por favor, então tem vamos como lá. você gravar essa parte, mas quando não tem, tipo, quando sou eu que recebo a oportunidade, às vezes não grava, porque não tem ninguém pra gravar. Os cultos lá também são feitos em live ou Sim, não? só as pregações. Só as ministrações? Isso. O culto em si não, Não. a administração põe a live. Isso. Bacana. E quando você canta e ministra, qual é mais difícil? É cantar ou ministrar? Eu particularmente não sei cantar, mas gostaria muito. Mas também ministrar não é tão fácil assim, porque assim, falar qualquer um fala, agora ministrar mesmo sobre Deus não é fácil. Qual dos dois você consegue dominar mais? O louvor. O louvor. Agora a ministração é bem difícil. Porque para você ministrar, você tem que ter um exemplo. Primeiramente, você tem que ter o exemplo do que você prega. Porque a partir do momento que você está ministrando a palavra, corta primeiro para você. Então,
Você tem que ter um entendimento da palavra, o exemplo de você demonstrar que aquela palavra que você está falando, você tem um exemplo literalmente certo. E eu acho que o difícil é esse, você saber o que você está pregando, você estudar a palavra, porque tem dias, né, que você está na frente de pastores e se você falar uma coisa errada ali, é difícil, você fica se tremendo, né? Ô, Kathleen, fala uma coisa pra nós. Você tem quanto tempo de casada? 5 anos. 5 anos de casada. Morando junto, mas tipo assim, no cartório vai fazer 6 meses. 6 meses. Ah, então você casou faz pouco tempo. Isso. É recém-casada. Recém-casado. Mas já tem 5 anos que está juntos. morando com o mesmo rapaz. Que bacana. Já a gente vai falar sobre sua história, que inclusive é uma história bem impactante. Você não perca, não ceda aí, porque realmente é um testemunho vivo. E quem estava naquele cenário no momento talvez poderia dizer que você não estaria hoje do jeito que é, né? Porque é um testemunho bem incrível mesmo. Mas vamos lá. Você é casada, você tem um filho, inclusive também é uma história que vamos contar. Não foi fácil, né? Ter o seu garoto. Mas vamos lá, vamos falar sobre a parte do louvor. Você é uma cantora. Como é que você administra essa parte do louvor? Você tem esses negócios de ensaiar em casa? Você pretende também gravar um CD, gravar um clipe? Você tem músicas? Fala para nós um pouco dessa parte, desse dom que você tem sobre louvar. Louvar não gosto tanto assim. Eu gosto de louvar na igreja, ensaiar em casa. Mas entre o louvor e a administração, o meu sonho mais é sobre mais a administração. Você quer mais partir pela administração? Isso. Você não tem vontade de gravar músicas, Não. Para esse lado não. Você tem mais particularidade na administração. Você estuda bastante a Bíblia? Você bota a cara nos livros? Devocionais. Nossa, é bom, você faz devocional também. Inclusive, nós vimos, né, no TikTok e no Instagram também, você posta bastante conteúdo bíblico, né, de ministrações. Então você quer seguir carreira de ministra mesmo? Você pretende ser uma pastora futuramente? Acho que mais o cargo, o meu sonho é ser mais missionária, fazer missões, viajar, ajudar almas. Que tipo de missões você pretende fazer? Quando você fala fazer missões, viajar... Sabe, levar mantimento para pessoas que precisam, carregar a palavra do Senhor de uma forma não só em altares, mas ajudar em ruas, em favelas e lugares onde que ninguém quer ir. Essa é a minha vontade de ministrar. Bacana. Então, você já falou mais ou menos todos os seus dons, né? E como você usa eles na sua igreja. Agora vamos lá. Como você conheceu seu esposo? Crescemos na vida errada, numa balada. Vocês já estavam fora da igreja? Isso, quando se conhecemos a gente era desviados dos caminhos. E vocês conheceram na balada? Se conhecemos na balada. A gente já conversava assim pelo Facebook, mas a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, a gente já ficamos. Ela que deu em cima de mim. Ela que deu em cima de você. Então, de primeira vista já foi uma paixão, já foi ficando e ficou mesmo. Ficou pra sempre. Que bacana. E desse fruto veio um filho. Não? O filho é de outro. Ah, então você já... Então, nossa, você casou já tendo um filho. Já teve um filho. E como foi a fase do seu filho então? Como foi para você ter esse filho? Conte para nós o que aconteceu. Meu filho foi um milagre do Senhor. Eu tinha 13 anos quando eu descobri minha gravidez. 13 anos, viu? Isso. Você era um adolescente ainda, né? Nova. Descobri minha gravidez. Eu não queria. Literalmente foi um baque pra mim. Eu chorei muito. Mas você não queria por quê? Foi desejada? Foi desejada, era muito nova. Então, tipo assim. Mas você engravidou do rapaz que você se relacionava? Isso, a gente namorou e tudo mais. E aí eu não queria. Mas quem me ajudou a descobrir minha gravidez foi minha mãe. Todo dia ela ficava, você tá grávida? Eu falava, mãe, não tô. E ela falava, sim, você tá. Aí teve um dia de noite, ela esperou todo mundo dormir e fizemos um teste, eu estava grávida. Aí eu falei, mãe, eu não quero. Comecei a chorar, e ela começou comigo. E aí foi. Aí eu descobri minha gravidez, eu já tinha 2 meses, já estava 2 meses gestante. Foi, tipo assim, um tempo difícil, mas foi muito amado, pelo fato de ser o primeiro neto, foi menino, então, tipo assim, na minha família mais mulheres. Então, graças a Deus, nessa parte de ajuda com a minha família, foi bem de boa. Me apoiaram, me deram conselho, falaram que não era hora,
mas como veio também, né, devemos agradecer pela saúde. Quando eu fiquei com uns 3 meses de gravidez, já comecei a sentir umas dores e tudo mais, mas aí foi de boa. Quando eu fiz 4 meses de gravidez, comecei a ter uns problemas até com o pai do meu filho. Ele era presente nesse tempo todo? Nesse tempo ele foi bem presente, ajudava e tudo mais. Aí, nesse tempo, começamos a ter brigas, isso foi afetando, eu chorava bastante, passei bastante sofrimento nessa parte com ele, pai do meu filho, em relação entre nós dois. Aí, quando chegou um dia, eu fui pra escola, e sentada na escola, eu caí da cadeira. Nisso que eu caí da cadeira, eu já fui direto pro hospital, chegamos lá, a médica falou assim, ó, você já vai ter seu neném. Falei, como não? Só tenho 4 meses, amanhã eu vou fazer 5, amanhã eu vou fazer 5. Ela falou assim, não, tá na hora. Fizemos o teste lá, aí a médica falou, não, pode ir pra casa. Nesse mesmo dia eu tinha ainda consulta no posto, fui no posto. Quando ele ainda foi sentir o coração, tipo assim, já tava bem pra baixo, ele ficou olhando pra minha cara, mas ele falou, não, tudo bem, pode ir embora. Falei, gente, não é possível. Quando deu umas 11 e pouco, comecei a sentir muita dor, muita contração. E eu não sabia que era contração ainda, achei que era só dor. Eu falava, mãe, não tô aguentando. Ela falou, calma, se continuar a gente vai no médico. Quando deu umas meia-noite, umas 11h50, por aí, meia-noite, ela falou assim, ai, Jair, vamos levar lá no médico. Nisso, meu pai tirando o carro pra fora da garagem, eu lembro que eu deitei na calçada e comecei a falar, eu vou ter meu filho aqui, eu vou morrer, mãe, me ajuda, me ajuda. Ela falou, que entra aí. Chegamos no hospital, já tava saindo sangue. Comecei a chorar, porque, né, é uma enrolação pra eles atender, então tem que fazer aquele drama, mas um drama de verdade, porque literalmente estava doendo. Aí, quando chegou na sala, que tem a sala aqui antes, né, e a sala do parto, quando eu cheguei nessa sala, ele falou assim, o neném já tá pra nascer, tipo, literalmente meu filho dele já tava prestes a sair. Falou, leva ela pra sala do médico. Chegando lá, eu falei, não tem como, minha mãe não tá nem aqui. Eu fechei as pernas, ele falou, não, você tem que ter, senão seu bebê vai morrer. Eu falava, meu Deus, aí minha mãe chegou, eu falei, mãe, me perdoa. Não, eu comecei a chorar pedindo perdão pelos meus pecados, porque achei que ia morrer. Ela falou, não, vai dar tudo certo. Na hora eu só lembro que ele saiu, não foi nem uns 5 minutos de parto, foi muito rápido. Ele saiu, não ouviu o choro, colocaram ele dentro da incubadora e levaram ele. Nisso, pra mim, já foi o meu fim, eu comecei a chorar, eu falava pra minha mãe, mãe, agora que eu vou fazer? Tipo assim, dentro de mim eu falava, eu não vou sentir amor por ele, porque e se ele morrer? Eu mesma já tinha decretado que meu filho iria morrer. Eu já tinha perdido todas as esperanças, né? Até porque 4 meses ainda não há uma formação completa de uma criança, né? Sim, aí fomos, né? Quando chegou no 3º dia, que deixaram eu ver meu filho. Aí eu cheguei lá na sala, sem chão, só vi ele dentro da incubadora com muitos aparelhos. Mas ela falou assim, mãezinha, uma coisa eu posso te falar. Pelo tempo que seu filho nasceu, por 900 gramas, 4 meses, ele ainda é um milagre, porque ele já nasceu com mãozinha, nasceu formado. A única coisa que seu filho mesmo precisa vai ser de pulmão, que ele não tem ainda, que é a respiração dele. Mas vamos lá, vem no certo. Fui pra casa. Ele não tinha pulmão? Não tinha pulmão. Como é que ele respirava? Ele tinha um cano, assim, que ficava, Uma sonda, né? Isso, por sonda, e tinha um aparelho que ele usava até o pulmão ir se formando. Uau! E aí, quando já está fora da barriga, a criança ainda tem essa chance de ter um pulmão, de nascer um pulmão? A incubadora eles usam como se fosse ainda o ventre da mãe, como se fosse... Porque o que faz a criança, não sei, eu não entendo muito bem essas coisas, mas o que faz a criança criar os órgãos é a mãe, né, que traz a placenta, não sei como é que funciona. É natural? Como... a incubadora como se fosse a nossa barriga. Só que aí ele fica aquecido, aí ele vai tomar as medicações que o médico vai dar, entendeu? Aí vai ajudar a formar o pulmão. Com 4 meses é quantas semanas? Porque conta por semanas, né, a gestação? Não me lembro se é 25, mais ou menos 25 era por aí, semanas. 20. Um bebê que nasce com 4 meses é do tamanho de uma palma de uma mão? Sim, ela falava que era uma caixa de sapato. Nossa, bem pequeno mesmo. Bem pequeno, mas só que ela ainda disse assim que pelo fato de 4 meses e 900 gramas, ele estava num peso bom. Nasceu bom. Estava num peso bom. E como foi para você olhar para o seu filho ainda não completo, não se formou completo e ainda naquela situação? Como é que você se enxergava
nesse cenário? Sem chão, desesperada. Pra mim não iria dar certo, porque nessa época eu ainda não era da igreja. Então, pra mim foi mais difícil ter fé, aquela esperança toda, oração. Eu já não tinha tanta força. Mas aí, tipo, o pessoal da igreja fizeram campanha. Eu me lembro muito bem que um pastor, tipo, minha família tentava ir entrar no hospital e não deixava. E esse pastor, o pastor Edson e tudo mais, ele conseguiu entrar no hospital. Pastor Edson? Isso, ele é até do Ministério da Renovo. Ele conseguiu entrar dentro do hospital, ele conseguiu orar pelo meu filho. Tipo, meu pai, assim, o pessoal ainda pra entrar era difícil. Nesse dia ele conseguiu entrar, orou pelo meu filho. Ele falou, creia que ele vai sair daqui. Mas isso, ele já estava um pouquinho melhor. Mas no tempo assim mesmo que ele nasceu, foi bem difícil. O pessoal ajudou com bastante oração. Eu mesma não tinha tanta esperança. Eu ia lá, tinha que ir para ajudar, né, a repor o leite, a cuidar dele. Quando chegou um tempinho, depois de um mês, ele teve uma convulsão, a primeira convulsão. Nessa convulsão tiveram que raspar a cabeça dele, porque na veia ele não aceitava medicamento. Então ele tem até hoje uma cicatriz que teve que raspar para dar a medicação na cabeça. Furar na cabeça dele. Furar na cabeça dele. Depois de um tempo, ele pegou bactéria hospitalar. Ficou numa sala só ele. Foi difícil, nessa parte foi bem difícil. E aí ela já não deu mais chance nenhuma. Mas depois, quando foi uma semana, eu cheguei lá de novo. Ele já estava fora dessa sala, mas ainda não tem. E foi começando o procedimento, foi começando os remédios. Ela falou assim, ó, hoje ele aceitou, mas no outro dia ela já tirava toda a esperança de novo. Era dias e dias. Tem dias que você chegava sorrindo e tinha dias que você saía chorando. E foi isso, dois meses. Quando chegou nos 3 meses, eu lembro que eu estava com o pai dele ainda na época. E estávamos lá fora e ela chamou nós dois. Tá tudo bem? Sim. Já pintamos o quarto, já compramos as coisas. E ela olhou pra gente e falou assim, olha, eu só posso falar uma coisa, se eu fosse vocês, eu não fazia isso. Porque vocês não sabem se vai sair. Aí eu lembro que ele falou assim pra ela, o Deus que a gente serve, isso ele servia, né? Mas ele falou, a gente no plural não é pai, né? O Deus que a gente serve vai tirar ele daqui. E ela falou assim, será que o Deus de vocês está escrevendo na história? A médica falou isso. Até hoje eu não consigo compreender o raciocínio de quem trabalha no hospital, porque tem um sangue frio mesmo, né? Eles pra falar, meu Deus do céu, isso aí entra em vocês como uma faca, rasgando mesmo, né? Sim. Aí depois começamos a orar, fui na igreja às vezes ainda, mas não totalmente. Quando foi um tempo, esse pastor foi lá, fez a oração. Uma semana depois, eu lembro que eu cheguei nessa sala. Na sala que ele nasceu, tinha muitas crianças. Tinha gêmeos, crianças que nasceram de 8 meses, mais avançadas. E a metade de todas essas crianças morreram. Todo dia que eu chegava, os bebês iam morrendo. E só o meu, de 4 meses, ficava lá. Eu falava, meu Deus. Tipo, Deus mostrava pra mim os milagres, só que eu ainda não me chegava as aos crianças pés. que tinham mais possibilidade de viver estavam morrendo, seu filho estava ali lutando pra vida cada dia. E aí eu lembro que quando eu cheguei esse dia, eu não vi meu filho na UTI. Só lembro que eu comecei a chorar. Meu filho, eu perguntava do meu filho. Aí veio a médica que falou pra gente que, né, não teria possibilidade, ela me chamou e falou assim, seu filho já está no berçário. Na hora eu falei, meu Deus, não tô acreditando, liguei pra minha mãe. E nesse um mês que ele ficou lá, ele foi crescendo. Foi mostrando lá, todo mundo que chegava, as médicas só falavam, o Richard, nossa, vocês precisam ver esse bebê. E a cada dia ele ia ficando outra criança, uma criança linda, saudável. Só que chegou o dia dele ter alta. Um dia antes dele ter alta, ela me chamou e falou assim, seu filho vai sair daqui. Mas eu já vou te falando, seu filho vai ter problema de enxergar. Seu filho vai ter problema respiratório. Seu filho vai ter problema na mente. Tipo, todos os problemas possíveis ela botou no meu filho. Desculpa. Nossa, então... Primeiro não deu chance de vida. Depois falou, pode viver, mas vai vir com a porrada de doenças e problemas. Isso no coração de quem é nova e ainda está afastado, não tem um discernimento, um ato de fé, é mais difícil, né, para levar um momento como esse. Até que o milagre aconteceu. Isso. Ele saiu. No dia que ele saiu, ela falou isso tudo. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu com o diagnóstico de bronquiolite, refluxo e uma catarata no olho.
Nossa. Então era bem difícil, que todas as coisas que o leite que ele bebia, ele colocava para fora. A bronquiolite, ele chegou já a ficar internado no hospital. Até chegar, depois de um mês, ele ser apresentado na igreja. Apresentamos ele na igreja. No outro dia, tinha a consulta dele ir no hospital para ver o negócio do olho. Chegando lá, essa possibilidade ele tinha mesmo de ficar cego de um olho, porque ele nasceu com uma mancha. Na apresentação da igreja, repreenderam tudo mal, que ele não ia ter mais nada. Falou, a partir declararam em nome do Senhor Jesus que ele seria uma criança saudável. Chegamos lá no hospital, a médica falou, meu Deus, olha o olho dele. Vamos pegar um colírio, né, que eles falam, para limpar. Quando limparam, a catarata sumiu. Nossa, foi junto. Que maravilha, hein? Saiu tudo junto. A gente chegou lá com uma esperança que ou ele ia fazer a cirurgia, alguma coisa, né? Estava pronta para isso. Isso, ou usar óculos, não sabia o que ele ia fazer. Chegou lá, quando jogou, limpou. Ela falou assim, seu filho tá normal, vocês podem levar ele embora. Depois de um tempo, ele foi curado do refluxo. Depois de outro tempo, meu filho saiu de lá tomando a bombinha, né? Depois de um tempo eu declarei, eu não vou dar mais bombinha. Falei pra minha mãe, não vamos dar mais a bombinha. Falou, tá bom. Depois de tempo também, ele foi curado da bronquiolite. Meu filho, pra quem nasceu de 4 meses, ele sabe ler. Ele é mais esperto ainda do que achamos pela idade dele. E hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 7 anos. 7 anos, passou por tudo isso, foi um guerreiro. E hoje, nossa, que bênção, viu? É um milagre de Deus. E tá junto com você na igreja. Que bênção. E hoje também tem aí o maridão, né? Que também é o pai. O pai dele. Hoje em dia eu que posso hoje tem uma estrutura completa em casa. Ele me ajuda. O título de pai eu consagro a ele. E meu filho, ele respeita o meu marido hoje como o pai dele. Que maravilha. Isso é muito bom. E é uma lição para você que está nos assistindo. Você que está passando por algum problema com sua criança, tenha fé. Tenha fé e paciência, porque não foi fácil, né? A cada dia que passava era uma luta diferente, era uma guerra diferente, mas venceu. E deu certo. E o seu filho se chama? Richard Pietro. Richard Pietro, inclusive mesmo nome que o nosso, né, vida? Pietro. É um nome maravilhoso. Parabéns aos pais e que Deus possa continuar abençoando vocês grandemente. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, porque logo quando a gente voltar, vamos trazer a história de testemunho. Essa história já me arrepiou toda. Vocês precisam saber agora a história dela. O que aconteceu na vida da Kathleen Cristina. Não sai daí, que já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Empório Talk Show. Bom, Kathleen, dessa segunda parte nós vamos falar sobre sua vida e sobre o seu testemunho. Mas para as pessoas saberem em que fundamento está o seu testemunho, é importante ressaltarmos que você é filha de pastores. Pastor Jair e a missionária Kátia. Inclusive, queremos vocês aqui também, tá bom? Então vamos lá, você é filha de pastores e já nasceu no berço evangélico. E aí foi crescendo, você cantava com as criancinhas, crescendo na igreja, fazendo tudo. Aí tinha oportunidades nessa época para cantar, já ministrava nessa época? Não. Mas cresceu na igreja. Isso. Inclusive igrejas que seus pais fundaram.
né? Cresci assim na igreja, Deus e Amor e Renovo, de doutrina. Certo. E Depois aí de um seus pais tempo- fundaram um ministério, depois de um tempo. e aí quando eles fundaram o ministério, você resolveu sair fora. Já estava fora. Isso foi com 11 anos de idade, você decidiu sair da igreja. E assim, como foi para uma criança de 11 anos chegar nos pais que são pastores e falar não quero ir mais? Foi difícil, mas eu agradeço a Deus pelos meus pais serem assim. Eles sempre me amaram, sempre me mostraram o caminho, só que nunca me obrigaram. Eles sempre acreditaram que é ir para a igreja, mas vai de coração. Não é porque somos pastores que você é obrigado. Você está dentro do meu teto, claro que você vai ter que me obedecer, tem regras e horários. E aí, falei, tá, não quero mais, comecei a sair, comecei a beber e tudo mais. Isso é honroso porque é como aquele pai do filho pródigo, né? Isso. Quer minha herança? Isso é muito bom. Quando você não tem nenhuma imposição, obrigação, a criança ela também tem que sentir vontade. Não é só acompanhar, é sentir vontade. Só que assim, com 11 anos você saiu pra beber, com 11 anos, você bebeu o que com 11 anos? Uísque. Com 11 anos eu já fui pro baile, a primeira vez que eu saí já fui Com 11 pro anos, baile. mas com quem que você ia? Porque assim, uma criança de 11 anos, tudo bem, que hoje em dia Hoje em dia já não tem mais é um idade. tanto natural. Mas isso estamos falando de 2000 e 13, 14. 2014, por né? aí. Nessa época não era comum uma criança de 11 anos estar embalada. Você ia com quem? Tinha meus amigos. Na época também cheguei a conhecer uma parte criminal, assim, dos irmãos e já começava a sair. Você conheceu uma galera da pesada, né? Isso. E aí tudo isso influenciou pra você sair? Ou você conheceu essa galera quando você já estava fora? Isso, eu conheci essa galera quando eu saí. A primeira vez que eu encostei num baile, eu já conheci pessoas assim. Eu já tinha Eu amizades. quero saber o que te motivou a sair. Olha, eu não sei dizer. Porque para uma criança que cresce no berço evangélico, você só vê coisas da igreja, né? Eu falo porque eu também cresci no berço evangélico. Você só convive com coisas da igreja. Tudo bem que na escola você tem contato com outras pessoas, no curso, mas você cresce naquele ambiente evangélico. Mas eu doutrinado. me lembro muito bem, tipo, começou. Uma vez eu estava voltando da igreja com meus pais e na época tinha o baile da ponte, que era na Eu lembro. Isso. Era na ponte do parque, Isso, né? e a minha rua da minha mãe era naquela rua. E nesse dia que eu passei, eu falei, mãe, eu vou brincar um pouco com as meninas. Só que chegando lá, a gente dançava. Então, tipo assim, já, Saiu né? da igreja pra dançar na- Isso, tipo, já tinha Baile minhas da amizades na Ponte. minha rua. Só que eu lembro desse baile, que foi uma coisa que brilhou meus olhos. Certo. E nesse dia eu fiquei lá dançando com as meninas, nesse dia eu já vi que eu tava gostando mais da rua do que ir pra igreja. Chamava mais Isso. atenção. Aí quando chegou na outra final de semana que teve baile de novo, eu lembro que eu comecei a pedir pra minha mãe deixar eu ir. Minha mãe falava, não, cara, oxi. E nesse dia eu comecei a chorar, fiquei lá de cima olhando o baile, sorrindo. Essa primeira vez que você foi escondido? Eles não sabiam. Não, eu briguei com a minha mãe e saí. E daí começou. Eu fico imaginando esse cenário assim, uma criança de 11 anos, que ainda é mulher, nada contra esse negócio de feminismo, pelo amor de Deus. Mas é muito. Mas assim, é uma mulher e tá bom, 11 anos. Eu discuto com minha mãe e saio e vou pra balada e... E aí, o que Ela aconteceu? pulava o portão pra poder ela pulava o portão. Então os pais iam dormir e nessa hora ela Eu já sei mais. escapava. E suas irmãs? Não, ela sempre cresceu no berço evangélico. Tá, mas elas sempre não foram- viam esse cenário, não falavam nada, não Sim, elas sempre interferiam? foram muito reservadas. Elas não eram de amizade, você nunca vê minhas irmãs, você nunca. Não, mas e com você? Tipo assim, a gente se falava, mas eu sempre fui muito assim, ó. Nessa época assim, eu já não era tanto família como elas. Você é a caçula? Eu sou a caçula, só que meu negócio era mais amigos da rua, então eu vivia brincando na rua. Tipo assim, entre eu e elas, eu fui a que mais conhecia a rua. Elas não gostavam, eu já fui E aí de bebida, você começou pela droga. com a droga. Entre a bebida e a droga, eu usava mais droga. E aí já tava com quantos anos já, quando começou a experimentar essas drogas? Com 12, 14, 13. Com 13 para 14 anos? E aí já você usava o quê? Lança perfume, Lança maconha. perfume, Mas o que eu mais maconha. usava era lança perfume. O que é lança perfume? Ai,
vamos dizer. É um ácido, eu não sei o que eles falam, não sei dizer. ácido? É tipo uma. Você tomava? Não, você evapora. Sei nada. As pessoas entenderam. Você inala Pela uma boca. química Isso. e solta depois. É como se fosse um cigarro. Não. Você inala e engole? Como que. Sabe, thinner? Sim. Então, é tipo isso, você bota dentro de uma garrafa, você evapora ela e você fica numa brisa. Era uma brisa bem, Deus me perdoe, mas foi bem. Ele ficava congelado. Você também usava. Nós vamos chegar lá nessa parte, tá bom. Você consumia o lança-perfume e a maconha. Isso. E o que mais você usava de droga? Essas duas usavam. Só eram essas duas? Doce. Já usei doce, balinha. Doce é o quê? Tem uns quadradinhos que você coloca na língua. Você coloca ela na língua e você Dissolve. ela vai dissolvendo, você sente seu corpo adormecendo, você vê bicho, você vê tudo. E a balinha, você bota ela dentro da água e você vai tomando. Ela é tipo como se fosse energético, mas 1000 vezes o energético. Acelera o Muito metabolismo mais. e... Nossa, e você usava isso adolescente. Assim, o risco de você ter morrido Foi grande, vários era já. 99%. Sim, né? já. E nessa época que você estava grávida, então você já estava usando essas coisas. Quando eu fiquei grávida eu já não usei, mas até chegar a gravidez, E depois que a criança nasceu, ainda continuo por baile, continuou continuo usando. usando. Tá bom. E aí você conheceu um rapaz. Não, nessa época eu já conhecia um rapaz. Você já conhecia o rapaz. Eu já me envolvi com esse menino. O nome dele inclusive era Lucas. Ele morreu já há fazer 8 anos. A gente viveu tudo isso no mundo. Vivemos loucuras da vida. Já Você chegou a participamos. morar com ele também? Não, morar não, mas eu ficava na casa dele. Dormia, Esse rapaz é o e- pai do... Não, Não. do Richard, não. Não. Esse foi o meu primeiro namorado. Certo. Esse foi o que você saiu da igreja e conheceu Isso. a vida amorosa Isso. através dele. Tá bom. Foi com ele que você também perdeu toda aquela liberdade de criança e passou já a ser uma moça, uma mulher. Tá bom. E aí começou a envolver essa vida do crime, de drogas, de baladas, de bebidas. Não sei isso. Com uma criança que vem da família evangélica, como é a situação dos seus pais enxergar isso em você? Como é que você via eles enxergando essa situação? Triste, mas eu nunca escondi quem eu era. Tipo assim, as pessoas falavam... Essas coisas você não sabe escondido. Não, Toda não. a sua família sabia que você consumia. Família, assim, digo assim, sempre falei com minha mãe e meu pai. Assim, pra Suas mim, irmãs não. não sei, elas deviam saber, mas tipo assim, sempre fui aberta com meu pai e com a minha mãe. Tipo assim, o pessoal falava, sua filha faz isso, mas minha mãe sempre soube a filha que ela tinha. Então, tipo assim, eu nunca tive a esconder as coisas da minha mãe. Certo. Sempre mostrei quem eu era. Tipo assim, não que ela apoiava, mas ela entendia que eu confiava em mostrar quem eu era. Ela sempre Não falava- esconder, né? Você Não. era aberta. Eu Isso. uso e eu... Isso, eu era com meu dinheiro, então, tipo assim, eu Você trabalhava? comecei a trabalhar com 12 anos. Você trabalhava fazendo o que nessa época? No Brás. O primeiro trabalho que eu trabalhei era no Brás. Com roupas. Com bolsas. Tipo assim, o pessoal ainda, assim, não sei se pode falar, né? Biqueira, pode falar? Pode falar. Até falava, meu Deus, você gastou o salário aqui, porque literalmente eu trabalhava no sábado e já ia pra lá. Os meninos já falavam, você parou R$200 de lança pra ela. Nossa, R$200. Eu usava de lança. Isso consumido em um dia só? E um dia só. Eu pagava até às vezes lança pros meninos. Eu, tipo assim, era a rainha, eu me sentia a rainha do bairro. E aí, quando você acha que não pode piorar, você também começou a envolver com roubos, com tráficos, tudo isso na sua adolescência, Tudo isso sua na minha juventude. Então, assim, aquela passagem, né, que fala que quando você sai e vê uma legião, realmente se fez presente nesse momento, né? Porque uma criança que sai da igreja, sai de um lar de doutrina, e aí se envolve com pessoas, se envolve com bebidas, com bailes, e agora se envolve com roubos. O que aconteceu assim de extremo, que você já falou assim, meu, isso aí foi a gota d'água, sabe? O que você fez que deu uma consequência grave? Alguma vez você já chegou a passar mal?
ou já foi pega por criminosos ou polícias por conta de estar nesse meio todo? Já fui pega pra polícia. Já? Sim. Fazendo o quê? Eu fui roubar ali no Cruzeiro. Ela fala com a naturalidade. Eu fui ali roubar, sabe como eu costumamente... Era de tarde, nesse dia era de tarde, eu e meus amigos. Isso aí o quê? Vocês planejavam? Sim. Você e mais 4, 5... É tipo assim, eu já participei de 2 quadrilhas. Deixa eu tomar um suco. Mãe, calma, tá? Mas eu já participei de 2 quadrilhas. Duas quadrilhas. É. A primeira foi no caso desse meu primeiro namorado que eu se envolvi. Quantos componentes tinha essa 8. quadrilha? 8. Era, só tinha eu de mulher. 7 homens e você? Só de mulher. E, tipo assim, eles roubavam muita carga, eles roubavam carga de feijão, carga de roupa, esses negócios assim, né? E, tipo, chegava aqui, depois eles participavam, a gente tinha que distribuir o dinheiro, então eu ficava na parte de ajudar a administração do dinheiro. Então você já fez uma coisa que... eu não vou dizer deu certo, né? Porque não é o correto. É, mas, tipo Mas assim, todas e vingou o que vocês queriam. É. Você já chegou a segurar algum projeto de arma? Sim, já guardei uma vez a minha irmã, inclusive, a Karina, ela chegou até ver uma vez, eu peguei uma arma e ia guardar dentro da minha casa. Ela falou, se você não assumir que isso daqui, eu vou falar pro pai e pra mãe. Tipo assim, ela já chegou a saber também quem eu era na época e tudo. Mas enfim, nessa primeira quadrilha, foi meu primeiro relacionamento que eu tive. Ele era o cabeça, ele já era a voz. Tipo assim, a gente ia roubar, só que tinha o que vai o primeiro. Então ele sempre foi o primeiro a botar o peito. Só que eu não ia tanto. Eu só fui 2 vezes, foi muito. Mas tipo assim, eu ficava mais aqui olhando as coisas, sabendo como que seria. O carro que eles iam, as coisas assim. Certo. Teve uma vez que literalmente assim, molhou aqui a favela, ali na rua do Pequeno. Molhou a favela. Eles foram roubar um pet shop, chegando aqui. Aqui mesmo? Ali no Armelino. Não me lembro onde era, mas foi bem por aqui. Roubaram um pet shop, nisso as polícias viram, começou a fuga, aí bateram o carro aqui no Pequeno e 2 amigos meus foram presos. Saíram por agora, só que não sei se estão presos de novo, mas nesse tempo foram presos. Aí os polícias pegaram o celular, tinham todas as nossas fotos, porque teve uma vez que a gente fez um churrasco, com o cartão do cara que eles tinham jogado dentro do rio, compramos tudo que tinha dentro da padaria. Tipo, a gente estourou esse dinheiro do cara. Você lembra quanto tinha em valor? Mais de 20 mil reais. Nossa. Jogaram o cara dentro do rio e a gente conseguiu ficar com foco. Ainda era um Onix, acho que era uma coisa Jogou a embaixo. vítima Dentro do rio, Eu? ainda ficamos. Não, ele conseguiu sumir daqui. Não E aí sei. você pegou o cartão. Aí ficamos com o cartão, ficamos com o carro, fizemos um churrasco. Nesse dia a gente tirou a foto da quadrilha toda. E no outro dia eles foram roubar, que a polícia pegaram o celular. Então nesse tempo todo mundo teve que se afastar, uns foram morar longe. Nesse dia todo mundo teve uns ficaram disfarçados, botaram óculos para tentar disfarçar, mas nesse dia nós não ficávamos mais aqui na praça, todo mundo teve que Porque evitar. quando você fala assim, foram roubar uma carga, foram roubar o pet shop, tudo isso era estudado ou era aleatoriamente? Estudado. Tipo, eles passavam uma semana antes na frente do negócio. Se fazia de clientes? Isso, ia ver tudo. Nisso você participava também? Não, nessa parte não. Eles não deixavam tanto eu ficava mais pra anotar, pra saber como que seria. A hora que ele ia chegar, a hora Você que eles... fazia a dicção do assunto Isso. todo. Tá, e aí você falou que ia roubar uma vez, e aí foi pego. Isso, lá na Cruzeiro. Nesse dia, foi de tarde, a gente planejou, falou assim, vamos ir roubar. Já fui 3 vezes, que eu lembrei uma de noite também. Só que essa de tarde foi a que eu fui pego. As outras vezes, as outras vezes eu não fui pego, mas dessa foi. Tinha também esse negócio de horário, qualquer horário ia? A gente ia a qualquer horário. Nós colocávamos na sua cara, assim, ele não ia com nada na cara. Não. E quando vocês iam roubar, antes de roubar, consumir alguma coisa pra criar coragem ou ia vazio mesmo, ia sóbrio? Nesse dia que a gente foi de tarde, tinha um menino que a gente já sabia que ele tinha celular, tinha as coisas. E nesse dia nós falamos assim, vamos pegar. E ali tem uns guardinhas que ficam ali, sabe, em pé da faculdade da Cruzeiro, que tem aqueles guardinhas que ficam lá dentro. Só que tinha um já disfarçado dentro de uns carros. Então ficamos lá, porque eles ficam sempre atentos, porque como é faculdade, saem uns boyzinhos, assim, né, com um celular e tudo mais. Nesse dia a gente pegou esse menino, conseguimos pegar as coisas, cada um correu para um lado. Quando estava descendo, eu e o pai do meu filho na época,
tava descendo a rua, parou o carro do nosso lado e já falou assim, não faz nada, só bota a mão pra trás. Era policiais disfarçados. Falou que já tinha visto. Já tinha visto a gente feito o roubo tudo, perguntou onde estavam os outros. E a gente não sabia responder porque só nós dois desceu pela rua. Inclusive tem muito ali, né? Quando eu fazia faculdade lá no Cruzeiro do Sul, tinha muitos policiais ali, né? Na época eu lembro que às vezes eu ia com alguns colegas comer um lanche, alguma coisa. Tinha uma discussão e na hora da discussão o cara falava, não, sou polícia, tinha muitos porque como é faculdade, né? então eles sempre têm que ficar atentos pelo pessoal. E aí pegaram vocês? Pegou a gente. Entramos ali dentro da concessionária, que na esquina tem uma concessionária. Já colocaram a gente lá que lá embaixo ainda tem outra garagem, então eles levaram a gente. Ele tinha acesso? Tinha. Levaram a gente lá pra baixo, começaram a bater na gente. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? A gente falava, não sei, tá com o celular. Só que quem tava com o celular e os outros já tinham conseguido. Já tinha de bola, nem sabia que vocês tinham isso, cada um já tinha uma rua, já sabia uma rua pra onde correr. Só que nós dois nesse dia foi pego. Começaram a bater na gente. Você e mais um rapaz. É. E a gente não podia responder, porque se entregasse um, todos iriam cair. Certo. Então a gente falava, não, mas não conhece aquele menino, ele só chamou a gente pra vir roubar e a gente vem. Nisso ele começou a bater na gente, aí depois ele Era quantos policiais? 4. 4, você bateu com 2 pessoas. Aí eles falaram assim, batia de quê? cacetete, soco, dava chute na gente. Aí ainda ele falou assim, não precisa bater nela. Quando ele falou isso, ainda bateu nele. Tudo. Tipo, eu apanhei ele também. Aí ele falou assim, então faz assim, ó, vocês não vão falar nada, então a gente não quer mais ver o rosto de vocês aqui. Não importa, a gente não quer que vocês passem na praça, se a gente pegar vocês aqui, ainda tirou uma foto nossa, já sabe, aí deixou a gente embora. Bateu uma foto de Bateu vocês. uma foto né? nossa. Pra deixar avisado pra todos. É, tipo ali naquela comunidade, se caso tivesse, né, e conseguimos ir embora. Mas não prenderam? Não prendi. Nisso você tava o quê? Já tinha mais de 15 anos? Já, eu já tinha uns 15 anos, 15, 16. Nesse mesmo dia eu fui roubar de noite de novo. Sim, depois de ter apanhado, mesmo assim ainda criava coragem pra... Sim, aí de noite nós já se juntou com outro pessoal. E o que motivava nessa época você? Adrenalina, a alegria, tipo assim, querendo ou não, quem entra de cabeça assim quente pro crime, quer se achar, então pra gente era do momento. A gente era o pessoal. Vocês eram até bom, você pegou, tinha uma história pra contar. Tinha uma história pra contar, a gente chegava, todo mundo sorria, nossa, Kathleen, nesse dia de noite, nós foi roubar uma sorveteria. Já tinha câmera, a gente já sabia de alguma coisa, só que nesse dia os meninos ficaram com medo de meter a cara. Nisso tinha um cara no meio da rua, eu falei assim, vou tentar pela primeira vez. Eu fui, dei a voz sem arma, gritei com o cara, peguei todas as coisas, dinheiro, tinha sacola, o cara tava com tanta coisa na sacola, só que nessa sacola tinha leite. Então, tinha e tipo, nessa noite ainda nós sentamos e falamos, mano, será que era pra uma criança? Mas tipo assim, eu dei a voz, então nesse dia eu me senti, porque os meninos chegou na favela falando, nossa, a Kathleen que deu a voz esse dia, ela tava sem arma, então tipo assim, nesse dia a gente se sentiu. Só é um peso na consciência Quando quando você chegou vira o o leite, só pai de família. Aí foi tipo assim, ficamos conversando e vemos, vai continuar. Que aí depois a gente não ligou, que era o nosso corre. Pra gente, a gente tava fazendo o nosso trabalho, que era o corre do roubo, né? E aí foi que começou outros e outros e outros. Aí teve um dia que foi um testemunho que eu nunca esqueço. Que eu nunca contei assim na igreja, mas Deus me fez lembrar e eu vou contar ele. Exclusivo, hein? Exclusivo pra você. O testemunho. Esse vivo. dia foi roubar eu, esse menino que foi que morreu, meu namorado, um amigo e um primo. A gente foi roubar lá no Viramara na época. E nisso que a gente tava indo, esse meu namorado parou pra assinar, só ele parou pra assinar o nome dele no... Sabe ali na frente da Igreja Universal, que assina? Sim. Só ele parou pra assinar. Continuando, fomos nesse roubo, que a gente ia roubar um bar, que a gente já sabia tudo sobre aquele esquema. Só que nisso nós falamos assim, como tava cheio de homens, só tinha 3 homens e eu de menina, nós falamos, não, qualquer coisa dá errado, esse cara vai pegar todo mundo aqui, né, vai dar um pau em nós, porque tem ó, o tanto de homem pra gente. Falei, vamos pegar alguém no ponto de ônibus, passar a fazer um vale e ir embora. Nesse dia eu fui, agarrei a mulher assim por trás, peguei a bolsa dela, só que na hora tava dando umas coisas erradas, só que nós conseguimos sair correndo. E nesse ficou um menino na praça, que era o que tava com a gente. Aí conseguimos sair correndo, fomos embora. Quando foi no outro dia, esse menino chega a nós e fala assim, vou falar uma coisa pra vocês. Sabe na hora que vocês estavam roubando? O cara que tava dentro da concessionária tava com uma arma. Ele disse que ele tentou todas as chaves pra abrir o portão. Falou que só quando vocês conseguiram sair correndo ele abriu. Ele falou que se eles tivessem conseguido abrir, na hora que vocês estavam roubando, ele tinha matado vocês. E ele ainda falou pra me avisar que se vocês voltar pra lá, ele já sabe quem é, porque eu moro aqui.
Tipo, literalmente Deus livrou mim, porque ele falou que testou todas as chaves lá, ele já tava com a arma. Só que não teve como, porque, né, poderia aceitar outra pessoa, mas ele falou, se eu tivesse conseguido... Ele queria chegar perto Isso, falou, se eu tivesse conseguido abrir, naquela hora eu tinha dado tiro neles. Nossa, mas uma vez você teve o fio da morte passando do seu lado E no outro dia, esse meu namorado que assinou o nome na universidade, ele morreu no outro dia. De quê? Isso foi num sábado, no domingo ele morreu, a polícia matou ele. Uma delegada matou ele. Mas foi no roubo também? Foi no roubo, foi uma armadilha. Nesse dia foi assim. Eu tinha ido pra casa dele no sábado à noite. Vim embora, fomos para o baile. Quando chegou no domingo de manhã, ele limpou a casa. Ele nunca deslimpar a casa. Nesse dia já achei mais estranho. Fomos pra casa dele em Guarulhos, que ele tinha outra casa. Tipo, ele tinha dinheiro, tinha casa, tinha tudo. Só que a adrenalina vencia mais do que as coisas que ele já tinha. E nesse dia, vamos pra Guarulhos, chegou lá, tinha um cara com a gente, que a gente chamava ele de velho. Isso, eles já estavam conversando, e assim, só os dois. Ele falou assim, vamos, vou te levar embora. Eu falei, por que você vai me levar embora? De tarde, a gente sempre vai embora junto. Ele, não, vou te deixar lá no Pantanal. Chegou aqui, ele pegou, me deixou na esquina da minha casa. Sendo que ele tinha um direito, como meu pai e minha mãe conheciam ele, de me deixar no portão da minha casa. Nesse dia ele me deixou na esquina da minha casa, me deu um beijo na testa, um iPhone e R$100. E falou, se cuida. Eu falei, tá bom. Fui, fiquei em casa. Deu 6 horas, 6h10, que eu lembro que o culto estava começando. Eu estava sentada lá na frente da minha casa, ele chegou com o pai dele de carro, com o velho, falando assim, ó, a gente vai sair, depois você passa lá em casa. Só que eu falei, tá bom, minha mãe falou assim, ela não vai sair hoje pra rua mais. Quando ele tava virando a rua, eu só sei que minha mãe saiu correndo pra falar com ele, eu fui atrás da minha mãe, ela tava lá conversando com ele, ele falou bem assim no carro, nossa, que frio. Só que esse dia tava calor, todo mundo tava com calor, só ele falou que tava com frio. Ok, ele foi. Tudo mais, eu fiquei deitada no quarto da minha mãe, 8h30, deu um, sabe, sei lá, um negócio no meu coração. Eu falei, o Lucas morreu, foi preso. Chamei os meninos da minha rua e falei, vamos lá na casa dele, que ou ele tá me traindo, não sei, porque ele ia de sumir até essa hora. Fomos no baile, que é na época Bar do Peixe, no baile do Hobbs, nada, não tinha baile. Bati na porta da casa dele, nada. Falei, meu Deus, fui pra minha casa, só que não era da igreja ainda, mas fiquei com aquele sentimento frio, sentindo alguma coisa. Quando foi 10 horas, a minha prima chegou na minha porta gritando, um acidente, o carro caiu dentro do rio. Não sei se você ficou sabendo que tinha os meninos andando rápido e caiu dentro do rio com o carro. Não sei não, se você mesmo? Aqui dentro, ali no Parque Jacuí, dentro. Nisso eu falei assim, meu Deus, é o Lucas. Ele deve estar indo roubar com os meninos, ver uma adrenalina e caiu dentro do rio. Chegando lá, eu vi um primo dele, comecei a gritar, falei, Guilherme, é o Lucas. Ele falou, não, tá doida. Ok, fiquei lá até madrugada, quando deu 1 hora, eu falei, eu vou lá atrás dele de novo nessa casa. Lembro que eu tava indo com o pessoal, quando chegou no meio do caminho, eu só lembro que eu vi o pai dele e a madrinha dele falando, você tava com o Lucas? Eu falei, não. Aí ele morreu, eu só lembro que quando eu abri o olho, eu já tava na minha casa, com a minha família, todo mundo em cima de mim, tentando me acordar. Eu falei, ele morreu. Quando foi saber, esse velho e outro cara tinha armado pra ele, porque eles tinham roubado uma carga, ele já devia, o Lucas, acho que uns 18 mil, não sei quanto que devia. Foi e fizeram uma armadilha pra ele, porque como eles moravam na avenida, eu até não me esqueço onde ele morreu, e nessa avenida tinha sempre uma delegada que passava com o carro. E falou pra ele, ó, vai lá, quando você bater na janela, você já vai roubar. Ela sempre passa com a maleta de dinheiro, eu não entendi muito bem. Só que quando ele bateu no vidro, ela viu que ele ia roubar, ela já foi e atirou. Disse que foi no peito, né, que ele tinha até o meu nome assim no peito, disse que foi o tiro no peito e o velho ficou louco porque ouviu um grito, ele gritando, ah! Só que o velho, em vez de ajudar, foi embora com o outro e ficou louco porque ficou ouvindo o grito dele até hoje. Até hoje. E aí ele morreu 8h30, a hora que eu senti ele tinha morrido. Eles só foram avisar 1, 2 horas da manhã que ele tinha morrido. Então assim, pra me entender, eles pediram pra ele roubar uma pessoa que ele já sabia que era delegado, mas ele não sabia. Não, porque sempre ele foi de peito, né? Então eles falaram, você vai lá, mete o peito e a gente vai com você. E aí depois dessa situação, não bateu a vontade de parar ou não, tipo, só fez crescer mais? De roubar a gente parou. Porque os meninos também já tinham ido presos antes, a metade da gangue, tipo assim, da quadrilha. Na quadrilha já tinha 2 sido presos, uns já tinham conhecido outras pessoas e tudo mais. Então só foi a última vez. Então só tinha sangrado eu e o outro menino. Nisso, todo mundo falou, não, vamos parar, vamos começar a ir pra igreja. Fomos uns 3 dias na igreja, mas não ficamos. Mas a quadrilha em si já tinha parado. Foi aí que eu conheci o pai do meu filho nessa época. Teve o assunto milagre e tudo mais, não demos certo juntos, e aí continuei a minha vida. Minha vida na loucura,
na bebedeira e tudo mais. Aonde você conheceu o Lucas. Demorou ainda um tempo. Aí teve a Isso. bagunça que Teve vocês ainda- conheceram num baile. Isso, ainda teve esse tempo e tudo mais que eu vivi, tudo, os livramentos que Deus deu pra mim, pra minha vida. Foi aí que eu comecei a conversar com ele, se envolvemos. E aí ficamos. Teve uma briga assim a primeira vez, falei, não quero mais você. Foi insistir, eu falei, não, a gente vai ficar aqui. Ficamos. Conheceu a minha família, começou a ir na igreja, só que continuamos no mundo, continuamos fazendo as coisas erradas. E foi triste, porque tipo assim, ele sofreu uns acidentes de moto, e ele também, Deus cuidou dele. Teve um tempo ainda que minha mãe deu um livramento falando assim pra ele, Lucas, Deus, né, falando assim, que tinha livrado assim, ó, Deus não quer que você passe por esse lugar, porque se você passar por lá, você vai ficar. Quando ele passou de moto nesse dia, ele tava fazendo entrega, não era pra ele passar por lá, ele foi passando no baile. Um cara com um carro, bêbado, foi atropelando ele. Nisso, o banco da moto saiu, tipo, era pra ele ter batido a cabeça na quina da calçada. O banco da moto saiu, e quando ele caiu, ele aconteceu. Tipo, ele não morreu, Deus deu o livramento, ele passou por, ele não ouviu a voz de Deus. Passou também pelo fio da agulha. Mas aí ficamos juntos, continuei no baile e tudo mais. E Deus foi dando livramento, fui indo na igreja às vezes, só que quando eu conheci ele, eu já comecei a mudar mais. Já comecei a ficar um pouquinho mais caseira, já comecei a... Não usava tanto Isso, já comecei a me comportar mais, só que ainda a gente chegava a usar eu e ele junto. Mas a gente viveu também brigando, tudo mais. Vamos contar, hein? Sim, teve No próximo, espero estar aqui no próximo. Em breve. Isso. E aí, ficávamos brigando, existiam assim, conflitos. Mas Deus sempre falava assim que a gente, né, a gente ia ter um testemunho, a gente ia pra igreja com a minha vida. Ok. Fui passando a minha vida assim, nesse mundo, ia na igreja, ouvia os testemunhos, os livramentos que Deus dava. Foi passando. Depois de um tempo ele foi pra igreja. Ele foi primeiro do que eu. Quando ele foi pra igreja, tinha dias que eu chegava, eu saía de casa sexta, voltava na segunda à noite. Então ele passava os finais de semana sozinho. Isso você dormia onde? Às vezes nem dormia. Só virada? Virada, eu e minhas amigas viravam. A gente tomava um banho depois, outro baile, vamos. Tipo, chegava literalmente na segunda em casa. Já vi dias ele de madrugada orando por mim, só que coração de pedra, né? Mesmo ele não indo pra igreja, ele orava em casa. Mas aí quando ele começou a ir, ele foi, se reconciliou, ele ficou firme. E eu você ainda continuei no continua na mundo. bagunça. Só que Mesmo assim, ele não abriu mão de você. Não abriu mão de mim. Já vi ele orava por mim. Tipo assim, ele tentava ser um homem sábio de casa. Porque né, ele poderia gritar comigo, tô indo pra igreja agora, né? Não quero mais você não. Ele ficava quietinho, eu chegava, tinha as coisas dentro de casa. Então, tipo, ele foi dando testemunho. Muito raro. Isso. Aí fui vendo assim, fui olhando. Até que chegou o momento de eu começar a ir. Comecei a ir, que vai chegar o tempo da honra de Deus, né, na minha vida. E comecei a ir, dia vai, dia vem, vou um sim, vou um não. Quando senti uma coisa do nada, eu cheguei nas minhas amigas, que eu andava na época, tivemos 3 anos de amizade, muito assim, tipo assim, momentos ruins, momentos bons. Cheguei nelas e falei assim, quer saber a partir de hoje? Não me chamem mais pra sair. Isso ainda não tava firme na igreja. Falei, não me chamem mais pra sair, porque eu quero mudar minha vida, eu quero fazer o curso. Só que isso já era o trabalhar de Deus. Só que eu falei isso pra elas, só que eu não tava entendendo. Só sei que eu falei assim pra elas, não me chamem mais pra sair, que eu não quero mais sair, vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa da minha vida. E elas me respeitaram, não me chamaram mais pra sair. Comecei a ir pra igreja. Falei assim, meu Deus, eu quero me reconciliar. Só que em meio à minha caminhada, eu me reconciliei várias vezes. Sabe quando você vai na igreja? Sente aquela emoção. Meu Deus, você chorou aquele culto. Vou lá na frente, ia. Depois saí, vou lá na frente. Então, tipo, mesmo na minha trajetória, às vezes eu me reconciliei, mas nunca consegui ficar firme. E aí em casa eu falei assim pra Deus, eu vou me reconciliar. Só que eu vou falar uma coisa pro Senhor. É a última vez. Meu Deus, se eu se reconciliar e sair, o Senhor pode matar. E esse é o meu... Não posso falar que é o meu acordo com Deus, mas foi com quem eu falei, foi com Deus. Foi uma decisão minha, então eu não falei com homem nem com mulher. Isso foi eu e Deus. Eu falei, Deus, vai ser
primeira e a última vez que eu vou me reconciliar. Então, se eu sair da presença do Senhor, o Senhor pode me matar, porque eu não quero continuar nisso, isso é uma vergonha. Por mais que sabemos que Deus aceita a gente, né, todo momento que a gente for. Mas eu já tava sentindo meio assim, ninguém vai acreditar. Toda vez que eu falar na frente, quem vai falar? Daqui a pouco dá um tempo. Se tornava já uma coisa desgastada já, né? Aí eu falei As assim, pessoas olhavam e falavam, de novo, isso aí não vai mudar, não vai ter mais chance. Aí eu falei pra Deus, olha, então se eu for lá na frente, vai ser a última vez. Nesse dia, um dia que eu tava com convicção de ir lá na frente, não fizeram a pena. Já fiquei com raiva. Falei pra Deus, então não é não. Mas só que, não, calma. No outro dia fui de novo. Aí não fizeram a pena. Falei, mas quer saber, eu tô entendendo o que Deus quer fazer comigo. Tem coisas que não é em público, tem coisas que é no secreto. Quando acabou o culto, eu fui lá na frente, na oração final, eu falei, eu quero me reconciliar. E aí, quando acabou assim, meu pai falou, tipo, sabe, eu não sei se entrou Tô assustado. Porque foi no final do culto, sem apelo, eu fui lá na frente e falei, eu quero me reconciliar. Isso eu chorei muito, minha mãe chorou, minha tia que tava lá, acompanhou na hora, pessoal. E nesse dia eu me reconciliei. E eu sou muito feliz que a partir desse momento que eu me reconciliei, começou a minha trajetória da libertação. Que bacana. Que foi uma coisa que nem eu imaginava. Foi instantâneo. Foi, porque eu falei assim, Deus, eu vou me reconciliar. Tá, quando eu começar a ficar... Não, me lembro. Antes de eu me reconciliar, eu falei assim, quando eu me reconciliar, eu vou tirar os meus piercings. E aí eu continuo. Uma semana antes, quando eu tava lavando roupa, a tampa da máquina caiu. Quando caiu, bateu no meu nariz e tirou o piercing do nariz. Tipo, saiu, nossa, eu falei, não é possível não. Isso é porque a máquina tem uma distância, não tem como uma tampa, bateu e saiu. Eu falei, Deus, já tô entendendo. Fui, já tirei o dedo. Eu falei, antes que eu perca, né, já tirei. Eu falei, nossa, fui e me reconciliei. Uma semana depois, minhas roupas, sempre andei com roupa de marca. Sempre comprei do bom e do melhor pra mim, porque meu pai e minha mãe sempre me deram minhas coisas. Mas a partir do momento que eu sempre queria mais do que era condições Você dele... gostava de ostentar. Sim, minha mãe me ensinou, então você vai trabalhar. Então, eu agradeço minha mãe por ter me ensinado a ser mulher nova, a ter me falado assim, não, vai trabalhar. Então, tipo assim, sempre gostei da atenção. Mas quando eu me reconciliei, a minha sopa assim, do meu guarda-roupa, eu saí pegando e jogando no lixo. Fui jogando no lixo. Eu não dá, deixa eu vender. Meu marido querendo vender minhas roupas. Não, o que não serve mais pra mim, não vou dar pra ninguém. Minhas amigas dá pra mim. Falei, não, joguei tudo fora. Fui, pegava um dinheiro, comprava um vestido. Fui, tipo, quando eu fui ver, meu guarda-roupa, e se pouco, em um mês, eu já tava sem piercing. E, literalmente, meu guarda-roupa já tava mudado. Fui indo. E o pessoal, sabe, sem acreditar, ninguém acreditava, porque, pra mim, até eu era uma pessoa improvável de ter a vida que eu tenho hoje. A felicidade que eu tenho hoje, eu nunca tive. Então foi indo, e eu fui indo, e as pessoas falavam, Kathleen, você tá diferente, o brilho que você tem. Eu via a alegria do meu pai. Eu via, tipo assim, ele falava para as pessoas, olha, o tanto de tempo que a gente orou. Eu nunca forcei a minha filha. Eu agradeço a Deus meu pai não ter me forçado. Porque é ruim você ver, às vezes, uns adolescentes sentados na cadeira, sabe? Você sentir que é forçado. E é uma coisa que aconteceu o oposto com você, né? Sim. Que quando você força a criança a ir ser à vontade dela, ela vai, mas na rua ela pronto escondido. No seu caso foi diferente. Seus pais não obrigaram. Eles falou, olha, eu tô errando, mas eu confesso meu erro. Eu não preciso me maquiar, me cobrir, nem disfarçar nada. Então, tudo isso foi muito honroso, principalmente plausível da parte dos seus pais, de compreender e te amar como pai e entender que ali já não é mais a questão de ser pastor. Ali é o pai. É fazer o papel de pai que ele fez, que foi te criar, dar o exemplo. Só que entender que você não quer, então segue sua vida. Isso. Igual eu falo, ele sempre me ensinou, o caminho é esse. Mas se eu procurei outros caminhos, se eu quebrei a minha cara, muitas vezes foi por consequência minha. O caminho eles me ensinaram. Ó, esse é o caminho, essas são as regras. Você quer isso, você não quer. Então, muitas vezes eu já briguei com a minha família toda. Com a minha tia, a gente já saiu no tapa. Já, tipo, era coisa feia. Porque era respeito. Minha mãe falava, ó, se meus irmãos me respeitaram como mãe, porque minha mãe, ela, com 7 anos, minha avó morreu, e ela e meu pai ficou responsável de todas as minhas tias. Que no caso, elas são em 8 ou 7. São, acho que 6 mulheres e 2 homens. Então, tipo, minha mãe ficou com 7 anos, ela teve responsabilidade de uma mulher. Então, as minhas tias consideram a minha mãe como mãe, porque
né, a mãe delas morreu cedo, então minha mãe cuidou dela. Mesmo, né? Então, tipo assim, eles sempre respeitaram, ó, o horário é 10 horas. Vocês querem? Eu chegava com 1 hora, todo dia eu apanhava. A mãe falava, se você chegar tarde, você vai apanhar. Eu apanhava feliz, porque eu fazia tudo que eu queria o dia todo. Eu saía de casa 10 horas da noite, eu tava 1 hora da manhã. E tipo, a mãe falava, é 10 horas, você não vai entrar, fechava a porta. Já dormia no quintal. Esperava da hora da consagração que minha mãe ia pra entrar. E tudo isso hoje serviu de testemunho e exemplo, né? Pra você contar isso hoje com muita satisfação e alegria, que você passou, viveu e venceu. Venceu. Agora, Kathleen, olhando para aquela câmera, qual o conselho que você tem para dar para esses jovens de hoje em dia, principalmente para os jovens que estão se perdendo pelo caminho, que estão achando que essa vida de balada, droga e curtição é boa? Por toda a experiência que você já passou e você que está ouvindo, é muito bom. Até depois ouça de novo, reflita. E qual é o conselho que você tem para dar para essas pessoas? Olha, em esse testemunho todo, eu vou dizer que a minha história vai dizer do filho pródigo. Então, para vocês jovens que saíram, acreditem, não importa o que vocês fizeram, o Senhor sempre vai estar de braços abertos para receber vocês. E vocês jovens que estão em caminhos errados, em caminho que, por mais que pareça bom no momento, mas quando você chega em casa, bate uma tristeza, saiba que esse não é o caminho correto. Saiba que você está na presença do Senhor, você pode perder dinheiro, você pode perder amizade, você pode perder tudo. Mas uma coisa que você vai ter garantida é a sua salvação, é a sua felicidade eterna. Então não importa o que você esteja passando nesse momento, onde você esteja, o mundo que você esteja vivendo. Entregue suas vidas para o Senhor, creia nele que ele pode mudar a sua história, ele pode fazer de você uma pessoa improvável, ser uma pessoa provável aos olhos do Senhor, e ele pode mudar toda a situação. Escolha o Senhor. Não deixa que o mundo apague o brilho que o Senhor deixou em sua vida. Abra os olhos espirituais e veja que não tem caminho melhor do que você estar na presença do Senhor. Isso não é só em questão da vida, mas isso é questão de que você pode ser feliz sim, que você pode mudar seus sonhos, seus projetos e serem melhores nos caminhos do Senhor. Eu digo isso porque eu vivi nesse mundo. Foram ilusões, eram felicidades de finais de semanas, eram felicidades momentâneas, mas a felicidade eterna que eu encontrei hoje foi em Cristo Jesus. E é nesse momento de alegria e confraternização que vamos encerrando esse bloco falando sobre agora a Kathleen como digital influencer, né? Que também é TikToker, digital influencer, grava vídeos para o Instagram e para as redes sociais. Inclusive, quem quer te seguir nas redes sociais, como é que fala aí? Seus Meu arrobas? arroba vai estar no Instagram, Kathleen _ Cristina 01. No TikTok vai estar Kathleen Cristina. E no Facebook também, Kathleen Cristina, para quem quiser me procurar. Mas eu estou mais online no Instagram. Então você que quer aí acompanhar os conteúdos da Kathleen, segue aí no Instagram, acompanha lá e tem muito conteúdo bacana, interessante, tá? Kathleen, muito obrigado por você ter vindo, tá? Para mim é uma grande alegria receber você aqui. Foi um testemunho maravilhoso, vivenciado, né? Porque isso tudo não é uma história, um conto de fadas ou alguma coisa que ela ouviu, ela viveu isso, né? Foi um testemunho vivo. E hoje aquela garota que era usuária de droga, aquela garota que era de balada, que roubava, aquela garota que fazia a vida do avesso, hoje lidera, hoje canta, hoje ministra, e não é aquilo, errou e agora não. Errou, se arrependeu e decidiu mudar de vida, né? E hoje está aqui como um exemplo vivo para você que acha que não tem mais jeito para sua família, para seus filhos. Está aqui a Kathleen, tudo há um jeito. E para você que quer preencher esse vazio que está dentro de você, só Jesus é a solução para isso, tá? Então, Kathleen, muito obrigado. Eu que agradeço, muito É uma obrigada pela honra para mim. oportunidade de você estar me dando esse espaço também para falar do meu testemunho. E eu estou muito feliz por você ter me dado essa confiança de estar aqui. Isso é bacana. E logo mais teremos mais surpresa, tá? Eu não vou falar agora, mas terá mais surpresa. Acompanhe aí os outros vídeos do canal, que tem muita coisa boa para vocês. Bom, esse foi o nosso programa de hoje.
é um testemunho vivo da nossa amiga Kathleen Cristina. Para você que quer continuar acompanhando ela, os arroba dela das redes sociais vai estar na descrição do vídeo também. E muito obrigado por ter nos assistido. Curta, comente, compartilhe para os seus amigos. Você que tem alguém que está passando por algo semelhante, compartilhe esse vídeo para ele, para você ver e para ele entender que ainda há chance de mudança, tá bom? E esse foi o nosso Empório Talk Show. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir fora. Egito escravo foi, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir.